adolescentes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a um novo quadro aqui do canal Passatempo. Não, da TV Passatempo. Sejam muito bem-vindos, é muito legal estar aqui com vocês. E esse quadro a gente vai estar resumindo a lição da semana dos adolescentes. Vocês são incríveis, são demais. Enfim, eu me chamo Priscila e eu amo ler a Bíblia, amo estar aqui com vocês. E o tema da lição dessa semana, nós já estamos na lição 4 do segundo trimestre do ano de 2025, né? Enfim, o tema da lição é um mensageiro do rei. Não, o mensageiro do rei, né? Específico. Qual será a história que deve estar abordando nessa lição? Então continua com a gente que você descobrir. E aqui vamos relembrar um pouquinho da história assim, do nascimento de João Batista, sabe? O pai dele se chama Zacarias e a mãe se chama Ana. E Ana era parente de Maria. E voltando aqui um pouquinho, o pai dele, Zacarias, ele tinha umas funções no templo. E quando ele foi exercer essas funções, num certo dia, o anjo apareceu pra ele, todo brilhante, assim. E aí ele, um anjo, não sei o quê. Aí o anjo falou pra ele assim, ó, que ele teria um filho. Mas ele o quê? Duvidou. Vai teimoso. Enfim, aí... Brincadeiras à parte. Aí, por que ele duvidou? Porque Ana era estéril. Eu não duvidaria não, porque esse é poderoso, então... Enfim. E aí, ele falou assim, como Ana pode ter filho sendo estéril? Que não sei o quê. Aí o anjo falou assim, todo poderoso é o Senhor Jesus, ele pode fazer o que ele quiser. E se ele disse que Ana teria um filho, porque ela vai ter um filho. E aí ele duvidou, continuou duvidando. Aí o anjo falou assim, você ficará mudo, não poderia falar, até seu filho nascer. E aí ele não pôde falar. Só que no dia, quando Ana se encontrou com Maria, como é que fala? O João Batista, na barriga de Ana, ele pulou de alegria, porque ele estava sentindo o Salvador perto dele, sabe? Enfim, eu tô muito pra ele de alegria, porque Jesus perto de mim é tudo. Enfim, depois, quando o João Batista nasceu, tinha a tradição de passar o nome do pai pro filho, entendeu? Aí o povo tá começando a chamar João de Zacarias. E aí, Zacarias falou assim, ele não se chamar Zacarias, mas sim João. Olha que lindo, Zacarias voltou a falar. Sim, Deus devolveu a voz pra ele no dia que o filho dele nasceu. E aí João cresceu forte, um menino inteligente, se interessava pelas coisas de Deus. E aí, ele estudava a Bíblia todos os dias, ele lia a lição da escola sabatina, tá, jovem, adolescente. E aí, João, ele foi escolhido por Deus para ser um grande profeta, para espalhar o evangelho de que Jesus, o Messias, viria. E aí ele foi crescendo, foi espalhando o evangelho, foi pregando ali, e depois de um tempo, multidões seguiam ele. Queriam ouvir suas palavras de perdão, e ele batizava muitas pessoas, muitas. E ele falava de um rei, de Messias que estava vindo. Só que aí, os líderes daquela época sabiam que ia vir um profeta para avisar sobre Jesus, né? Mas os espíritos de profecia falavam que João se vestia semelhante como Elias vestia. Certas coisas João fazia como Elias fazia. E aí eles achavam que João era Elias. Olha a cabeça deles. Mas não. Mas então quem você é, meu Elias? Não sei o quê. Olha a resposta de João. Eu sou João 1, versículo... Tem o 21 e o 22. Que o 21, o povo tá perguntando pra ele assim, algumas pessoas perguntam pra ele se ele era o Messias, se ele era Elias, ele falou que não era profeta também. E aí, ele respondeu que ele era, no versículo 23, que diz assim,
Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Sim, João, ele era a voz que clama no deserto, sabe? Caso que ele pregava no deserto, na maioria das vezes. E aí ele endireitou as pessoas a, como é que fala? Esquentou o coração das pessoas para ouvir Jesus falar. Porque Jesus viria depois dele. E sim, ele também teve um texto que ele falou que eu gostei muito. Assim, é necessário que ele cresça. Ele que Jesus, né? E eu diminua. Cara, que humilde ele, cara. Nossa, incrível. Só que aí, João, ele não pregava como certos pregadores que pregam assim, Jesus está voltando, que não sei o quê. Não, ele pregava com autoridade. Ele se mostrava assim, servo de Deus mesmo. Você não tem noção. E ele era assim, um profeta bem respeitado. Mas aí, uma vez, Herodes estava passando, e aí, o Herodes, ele assim, sabe, cometeu alguns pecados assim na vida dele. E aí, João, ele apresentou os pecados ali na frente de todo mundo. Caso que ele é casado com a irmã, ele era casado com a esposa do seu irmão. Assim. E aí, deu um B.O. assim, bem grandão. E aí, Herodias, a esposa que agora, naquela época, que era a esposa do rei, ficou com muita raiva dele. Muita raiva. E aí, o rei, em uns certos aniversários dele, ele falou assim, quem me agradar com o melhor presente, eu vou dar o que ele quiser. Até metade do meu reino. Só que aí, a Herodias bolou um plano. Acho que é Herodias que fala. Enfim, é a esposa do rei. Bolou um plano. Ela instigou a filha dela, falou assim, botou no ouvido da filha dela pra fazer uma dança. E aí, se o rei gostasse, ela poderia pedir o que quisesse. Ai, mãe, eu vou pedir isso, eu vou pedir aquilo. Não, você vai pedir a cabeça do João Batista numa bandeja. Gente, que mulher sem coração. Nossa, João Batista é uma gente boa. Não é, gente? Enfim. E aí, nesse dia, ela dançou e o rei gostou da dança dela. E falou, faça seu pedido. Aí, ela pediu. Eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Nossa. O rei ficou muito triste. Por quê? Porque ele, assim, ele admirava o trabalho de João Batista. Assim, um pouquinho, talvez. Mas ele ficou triste, a Bíblia diz que ele ficou triste. E aí, ele, diante, né, dos convidados, ele não podia voltar atrás, porque ele é um rei, não sei o que, senão ele perde a autoridade. E aí ele falou assim, traga uma cabeça de João Batista em uma bandeja. Nossa, João Batista, mano. Enfim, aconteceu isso. Trouxeram. Sabe por que os convidados não protestou nada, não falaram nada? Por quê? Porque eles estavam embriagados, pra ele tudo... Era uma festa, né? Antigamente as pessoas bebiam demais, faziam loucuras, né? E ele tava nem aí, tipo, morresse que morresse, eles estavam bem. E aí, João Batista morreu, degolado, mas ele cumpriu o seu papel aqui na Terra. Ele fez com que Jesus, que era avisar que Jesus estava vindo, né? Pregar e preparar os corações daquelas pessoas. E sim, ele fez um ótimo papel. E Jesus, no versículo para decorar, né, que eu li primeiro, ele fala que não há nenhum homem maior que João Batista aqui na Terra. Nenhum profeta. Só que o menor no reino dos céus é maior que ele. Jesus é perfeito. João Batista foi um homem incrível. Embora ele teve um fim trágico, mas a gente vai ver ele no céu, né? E é isso. E olha, gente, se vocês pararem pra pensar, os maiores sucessos desta vida não são gerados de fruto de uma pessoa só. São um grupo de pessoas que trabalham em equipe, que formam grandes coisas. Jesus aqui na Terra, o seu ministério, ele não fez sozinho. Ele teve a ajuda do profeta João, e vários dos seus discípulos, e várias outras pessoas que ajudaram a completar a sua missão aqui na Terra. E agora você,
cada um de nós temos um papel na Terra, temos uma missão, temos um chamado. Quem tá te ajudando a completar essa missão? Será que você também tá, sabe, se entregando a Jesus? Assim, Jesus, faça de mim um instrumento para salvar outras pessoas. E também, o livro, capítulo 22, O Libertador. Se você quiser ter um entendimento maior dessa história, só ler esse capítulo, tem na internet. E é isso, pessoal. Fica com Deus. Se você gostou desse resumo, já se inscreva aqui na TV Passatempo. Deixe seu comentário. Escreve também o nome da sua base de adolescentes pra gente dar um salve. Sabe? Um salve pra sua base. E também deixa o like se você gostou. E fala pros seus amigos o amor de Jesus. É isso.